Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja. Vamos dar sequência. Estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Deixa eu ver se está tudo tranquilo aqui, está certinho. Para nós não dar nenhum problema aqui. Então, a carta de Paulo, irmãos, como eu disse nas outras aulas, a carta de Paulo aos Filipenses, ela tem um tema central. E esse tema central é alegria e contentamento em meio às lutas e adversidades da vida. Ela é conhecida por muitos teólogos, por muitos pensadores cristãos, da carta da alegria. Ela é conhecida como a carta da alegria. Né? Então, por que ela é a carta da alegria? Nós percebemos através da introdução a situação de Paulo e a alegria de Paulo. E a gente vai ver essa alegria sendo externada em toda a carta de Paulo aos Filipenses. Então, irmãos, nós vamos ver essa ação do Espírito Santo na vida de Paulo. O tema de hoje é vivendo sem medo do futuro. Vivendo sem medo do futuro. Tá bom, irmãos? Principalmente é um desafio, eu creio que principalmente é um desafio para nós hoje, em meio a uma pandemia. Viver sem medo do que está para vir, né, ou está chegando. Né? Temos que viver aqui a proporção diária daquilo que Deus reservou para cada um de nós vivermos. Então, viver sem medo do futuro. Né? Então, vamos lá. O plano de aula de hoje, nós vamos dar uma breve introdução. Vamos falar um pouco dessa certeza, um pouco da expectativa de cada crente. Né? Vamos explicar essa situação e a atenção de muitos cristãos, de todos os cristãos, e uma exortação também vamos dar hoje. Material de apoio, nós temos usado esse material todo aqui, né? Na verdade é poucos, né? Esse do William Hendricks, esse aqui do Hernando Dias Lopes, que é o básico, né? Aqui do Filipenses, essa é uma coleção antiga, né? Eu acho que quase todo cristão que gosta de ler e colecionar livros tem essa coleção aqui. Essa de João Calvino, que é em forma de perguntas e respostas, e essa de F.F. Bruce, também muito bom, tá bom, irmãos? Então esse é o material de apoio que a gente está usando. Vamos para a nossa leitura bíblica, nós já oramos, né? Filipenses, capítulo 1, 19 a 30. Eu vou colocar aqui no telão, vocês podem acompanhar pela tela do celular, ou pelo monitor da sua tela de LED aí na sua sala, né? Que muitos espelham o celular na TV para assistir na sala, né? Então, acompanhe a leitura, se a letra estiver pequenininha, você pode abrir a sua própria Bíblia, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco.
Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém, irmãos. Então vamos, irmãos. Aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele olhava para o futuro sobre duas perspectivas, irmãos. Então, ele olhava para o futuro sobre duas perspectivas. Ele olhava para a vida com os olhos de Deus. Olhar para todas as coisas da vida com os olhos de Deus. Isso deve ser um desafio para nós também, irmãos. O apóstolo Paulo, ele estava preso. Ele estava aguardando o seu julgamento, irmãos. A sua absolvição ansiosamente esperada pelos crentes de Filipe. Porque os crentes de Filipos estavam ansiosos esperando a absolvição e que Paulo fosse solto. Então, irmãos, todavia, a condenação por parte do imperador Nero, que poderia ser feita a Paulo, dava à igreja, dava a Paulo uma dolorosa possibilidade, irmãos, que estava no coração dos crentes da Macedônia. Então, o veterano apóstolo Paulo, porém, mesmo preso, algemado a um soldado da guarda pretoriana, aguardando a sua sentença, que poderia levá-lo à morte, ele transbordava de alegria e encorajava a igreja de Filipos a viver do mesmo jeito, irmãos. Sua segurança não estava naquilo que estava acontecendo ou na possibilidade do que iria acontecer, mas a sua segurança, ela decorre, irmãos, de três fatos. Primeiro, irmãos, Paulo olhava para o passado sem amargura. Paulo ele não olhava para o passado e enchia seu coração de amargura. Não. Ele olhava sem amargura. Ele sofreu perseguição, ele sofreu açoites, sofreu prisões, acusações levianas, privações, naufrágio, fome e frio. Mas ao computar, irmãos, todas essas coisas que ele viveu, disse que elas contribuíram para o seu progresso no Evangelho. Que bom olhar para o nosso passado e entender que todas as coisas que passamos na vida contribuíram para que o progresso do Evangelho fluísse através das nossas vidas, para que tudo aquilo que aconteceu no passado nos amadurecesse, nos tornasse cristãos melhores hoje. Mas Paulo também, irmão, olhava, além de olhar para o passado sem amargura, Paulo olhava para o presente com alegria. Sua prisão, longe de interromper ou limitar o seu ministério, abriu-lhe novos horizontes, irmãos. A igreja de Roma foi revitalizada por suas algemas. A guarda de elite do imperador passou a conhecer a Cristo por seu intermédio, irmãos. E as cartas da prisão romperam os séculos e, como sempre são e foram, ainda serão verdades consoladoras de Deus para nossas vidas, para o povo de Deus. Paulo, além de olhar para o passado sem amargura, além de olhar para o presente com alegria, Paulo, ele olhava para o futuro com gloriosa certeza. Qual que era a certeza, irmãos? Qual que era a certeza que Paulo tinha? Né? Olha que gloriosa certeza. Então, o futuro não amedrontava Paulo.
O fim da linha não é o martírio, mas a glória de Deus. A glória de Deus. A última cena não é a guilhotina romana, irmãos, mas o paraíso. Aquilo que Deus tem reservado no porvir para todos os crentes. A morte para Paulo não era um fim trágico, mas uma recompensa gloriosa. Morrer não é ir para um sepulcro escuro e gelado, mas é partir e estar com Cristo. Será que nós temos essa perspectiva em nossos corações? Será que nós temos essa perspectiva em nossa mente? Que a morte não é algo ruim, que a morte não é algo que sirva para nos dar medo, para nos amedrontar, mas é partir e estar com Cristo. Warren Wiersbe diz que por causa das cadeias de Paulo, Cristo tornou-se conhecido. Por causa dos seus críticos, Cristo foi pregado. No entanto, irmãos, por causa do seu sofrimento, Cristo foi engrandecido. Mas, além de vermos o primeiro tópico dessa introdução, onde Paulo olhava para a vida com os olhos de Deus, olhando para o passado sem amargura, olhando para o presente com alegria e olhando para o futuro com esperança, em segundo lugar, vemos que Paulo olhava para a vida com os olhos dos irmãos. Paulo não era egocêntrico. Paulo, ele era cristocêntrico e ele era uma palavra inventada, não minha, mas eu vi da boca do reverendo Davi Charles, né? Paulo, ele não era egocêntrico, mas sim outrocêntrico. Uma palavra inventada, né, irmãos? Né? Por quê? Paulo, ele olhava para a vida com os olhos dos irmãos. O que isso quer dizer? Olhar para a vida pela ótica dos irmãos. Paulo jamais, irmãos, jamais centralizou a sua vida em si mesmo, em seus desejos e necessidades particulares. Paulo sempre colocou os outros na frente do seu eu. Ele sempre abriu mão dos seus direitos a favor dos outros. Ele preferia morrer e estar com Cristo, mas por amor à igreja, ele estava disposto a ficar. Se para ele o viver era Cristo, o motivo para continuar vivo era abençoar os irmãos. Ele não pensava em aposentadoria, em enfiar-se num pijama e comprar uma cadeira de balanço, alugar, né? Ou fazer uma assinatura de uma TV por assinatura e deitar numa poltrona e ficar de frente à TV o dia todo. Não. Paulo não pensava em sair de cena e buscar um tempo de recolhimento para cuidar de si próprio. Paulo é como uma vela. Ele quer brilhar com a mesma intensidade enquanto viver, até o final do pavio. Então, irmãos, no texto em apreço em que lemos, Paulo abre as cortinas da sua alma e nos oferece uma visão confiante quanto ao futuro. Então, irmãos, a introdução deixa bem claro que Paulo olhava para a vida com os olhos de Deus, olhando para o passado sem amargura, olhando para o presente com alegria e olhando para o futuro com esperança. Mas Paulo também olhava para a vida com os olhos dos irmãos, deixando todo o egoísmo para viver em favor do outro. E Paulo nos ensina, nesse texto no qual lemos esta manhã, nessa perícope, verdades que nos sirva. E a primeira verdade que eu gostaria de trabalhar era a certeza que Paulo tinha, a convicção que Paulo tinha. Paulo é um estoico, mas um cristão. Ele não tem prazer no sofrimento. Ele não acredita que o seu sofrimento é meritório. Está preso, mas o seu desejo é sair da prisão.
O apóstolo Paulo afirma: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A palavra usada por Paulo para libertação, irmãos, é a mesma palavra que entendemos de salvação, soteria. Significa que segurança, salvação, bem-estar. Paulo demonstra confiança nessa libertação por duas razões básicas, irmãos. Uma humana e outra divina. E isso nós vamos entender, em primeiro lugar, pela oração da igreja. Paulo foi o maior teólogo do cristianismo, irmãos. Ele foi o maior intérprete das verdades cristãs. De outro lado, ninguém expressa tanta confiança na oração quanto Paulo. Paulo ora pela igreja. Paulo pede orações da igreja. Então, irmãos, nós vemos claramente o quanto Paulo, ele cria e gostava e se interessava pela oração. Ele está preso e tem certeza de sua libertação por causa das orações da igreja a seu favor. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, irmãos, a súplica do justo. Está onde, irmãos? Lá em Tiago 5,16. Um teólogo muito conhecido, Ralph Martin, diz que a súplica dos filipenses é a resposta à sua súplica a favor deles. Então, a certeza da oração... Então, irmãos, a certeza que Paulo tinha da oração da igreja era muito grande. A certeza que Paulo sabia que a igreja estava orando para ele era muito grande. Mas Paulo também, ele tinha plena certeza também da provisão do Espírito Santo de Jesus Cristo. Ele tinha plena certeza pela provisão do Espírito de Jesus Cristo nele mesmo e na igreja. A ação de Deus não anula a intervenção divina nem a soberania de Deus. Isenta a responsabilidade humana, irmãos. Porque soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntos. Pela provisão do Espírito Santo, Paulo está colocado em liberdade. Mas essa ação do Espírito vem como resposta da oração da igreja, irmãos. Que maravilha, irmãos. Temos a certeza e a convicção de que Deus fala aos nossos corações. De que Deus, ele usa, irmãos, para orar por nós, para estar conosco, para nos dar a convicção de que nós não estamos sozinhos. Então, irmãos, a provisão do Espírito Santo em nós, na vida de Paulo, na vida da igreja, sugere um revestimento e fortalecimento de sua vida, de tal forma que a sua coragem não lhe falhará, nem seu testemunho será prejudicado. Seja qual for o resultado do processo contra ele, a ajuda do Espírito Santo é nada mais e nada menos do que o poder de Cristo Jesus para ele e para o seu povo. Que maravilha, irmãos. Que maravilha podermos perceber isso na vida de Paulo. Mas além dessa certeza que Paulo tinha da oração da igreja e da provisão de Deus por parte do Espírito de Cristo Jesus, o Espírito Santo, Paulo também, irmãos, ele tinha uma expectativa. Paulo é um homem que está olhando para o futuro, erguido na ponta dos pés, com a visão do farol alto subindo nos ombros dos gigantes. Em toda essa situação, Paulo tem uma esperança, irmãos. A palavra que usa aqui para esperança, ela é uma palavra muito forte. Muito forte. É um termo bem inusitado também quando a gente olha para o original, porque trata-se, irmãos, de uma palavra que significa fora de cabeça.
onde eu posso mirar em alguma coisa, onde nada pode me tirar esse foco. A palavra apocaradóquia significa a mirada ardente, concentrada e persistente que se aparta de qualquer outra coisa para fixar-se somente no objeto do seu desejo, que era Cristo Jesus, a glória de Cristo. Era a única coisa que permeava o coração de Paulo, irmãos. Era a única coisa que estava no coração de Paulo. Novamente, o teólogo Ralph Martin, ele corrobora afirmando que essa palavra bastante pitoresca, irmãos, denotava o estado de antecipação viva do futuro. Antecipação viva do futuro, irmãos. A expectativa de Paulo, irmãos, então, ela pode ser demonstrada de duas formas. De que forma, então, essa expectativa de Paulo é demonstrada? Primeiro, de não ser envergonhado. Paulo está em uma prisão e não numa cátedra. Ele está algemado e não em um púlpito. Sobre Paulo pesam acusações, irmãos. Sua vida está sendo devastada e vasculhada. Seus inimigos são ardilosos e implacáveis. As acusações contra Paulo são fortes e levianas. Paulo reconhece que precisa das orações da igreja e do socorro do Espírito Santo para não sucumbir. Os cristãos no primeiro século foram acusados de canibais, de incendiários e de licenciosos. Paulo era o líder desse grupo. Apesar de todas essas adversidades, irmãos, Paulo tem a expectativa de não ser envergonhado em seu julgamento. E ele sabia, tinha convicção de que ele nunca seria envergonhado por causa de Cristo. Por causa de Cristo, irmãos. Nós não podemos, irmãos, nos envergonhar diante das adversidades e da dificuldade das pessoas do mundo. Nós temos que ter essa expectativa. Nós temos que ter essa expectativa ardente, que nunca vamos ser envergonhados. Mas a segunda expectativa que Paulo demonstra aqui, além da expectativa de não ser envergonhado, ela era de glorificar a Cristo no corpo. Olha que expectativa gostosa. Será que nós temos essa expectativa de glorificar a Cristo no corpo? As metas mais cobiçadas por Paulo não era ser um homem famoso e rico, mas glorificar a Cristo no seu corpo, irmãos. Ele não estava construindo o seu próprio império e reino pessoal, mas buscava a glória do Rei Jesus. Ele não estava atrás de glórias humanas ou prestígio político em Roma, mas procurava com todas as forças de sua vida glorificar a Cristo em seu corpo. Paulo, irmãos, não era um obreiro fraudulento, charlatão, comerciante do evangelho. Ele não estava construindo um patrimônio financeiro como, infelizmente, ocorre com tantos obreiros inescrupulosos, usando o seu prestígio para abastecer-se, de comprar fazenda, encher de gado, outras coisas mais. Paulo compreendia que fora comprado por alto preço e agora queria glorificar a Jesus em seu corpo. Tem um comentarista chamado Ellicott, expressa belamente as palavras de Paulo, dizendo: meu corpo será o teatro no qual se manifestará a glória de Cristo. O Einer de Boer, que a gente sempre comenta aqui, diz que Paulo não era platônico, que somente valorizava a alma e desprezava o corpo como insignificante ou até mesmo mal. Mas Paulo, irmãos, estendia a sua fé, o seu conhecimento, o seu entendimento de que precisava manter o corpo com rédeas curtas.
Ele sabia que as práticas do corpo precisavam ser mortificadas por meio do Espírito, irmãos. Como está lá em Romanos 8:13. Anota aí Romanos 8:13. Esse corpo insignificante, muitas vezes tão precário e maltratado, é o meio da glorificação de Jesus. Paulo diz à igreja de Filipos que a glorificação do nome de Cristo em seu corpo ocorrerá independentemente do desfecho do processo, tanto no caso da soltura quanto no caso de sua execução, irmãos, ou seja, da sua morte. Warren Wiersbe compara o nosso corpo com um telescópio, um microscópio. Enquanto o telescópio aproxima o que é distante, o microscópio amplia o que é pequeno. Para o incrédulo, Jesus não é grande. Outras pessoas e coisas são muito mais importantes do que Jesus. No entanto, ao observar, irmãos, o cristão a passar por uma experiência de crise, o incrédulo deve ser capaz de enxergar a verdadeira grandeza de Jesus Cristo, por meio da sua dor, do seu sofrimento. Está entendendo, irmãos? O corpo do cristão é uma lente que torna o Cristo pequeno dos incrédulos extremamente grande e o Cristo distante extremamente próximo. Como Paulo deseja glorificar a Cristo no seu corpo, irmãos, dessa forma. Dessa forma. Que o seu corpo possa evidenciar a Cristo aos incrédulos. Glorificar a Cristo pela vida. Glorificar a Cristo pela morte. Mas além dessa expectativa que Paulo tinha, irmãos, de não ser envergonhado e de glorificar a Cristo pelo corpo, Paulo, ele também deu uma explicação importantíssima. O apóstolo Paulo não tem apenas expectativa, ele tem razões e convicções, irmãos. Ele tem razões. E em primeiro lugar, é a vida de Cristo, ou a vida é Cristo. Então, irmãos, para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo que existe. A vida não passa disso. Então, é natural que essas pessoas lutem desesperadamente pelos valores deste mundo, como o dinheiro, a popularidade, o poder, o prazer e o prestígio. O homem, irmãos, está em busca de sentido. Os filósofos, apressados na sua busca pela verdade, vasculham os densos volumes da história do pensamento humano, irmãos, procurando encontrar o sentido último da existência humana. Os psicólogos mergulham no oceano dos sentimentos mais profundos da alma, desejando uma razão para a vida, irmãos. Muitos tentam encontrar o sentido da vida no dinheiro, o sentido da vida no prazer, o sentido da vida no sucesso, no poder. Porém, essa é uma busca inglória. É como buscar água em cisternas rotas. É como lavrar uma rocha. Deus, irmãos, pôs a eternidade no coração do homem, no meu, no seu coração. E as coisas temporais e terrenas não podem nos satisfazer. O grande paladino do cristianismo, o idoso, essurrado apóstolo, diz que Cristo é a razão da sua vida. Para Paulo, Cristo marcava o começo, a continuação, o fim, a inspiração e a recompensa pela vida, irmãos. Mas em segundo lugar, para Paulo, se viver era Cristo, a morte é lucro.
Se viver é Cristo, a morte é lucro. A morte, para o cristão, não é o final da linha. A morte não é a cessação da existência. A morte não é um fracasso nem uma derrota. Para o cristão, a morte é lucro. E isso por algumas razões, irmãos. E a primeira delas, a morte é lucro porque é um descanso das fadigas dessa vida. A vida está crivada de muito sofrimento. Aqui há choro, há dor, há ranger de dentes. Aqui há vales sombrios e trabalhos extenuantes. Contudo, irmãos, a morte é um descanso das fadigas. A morte é lucro porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. A morte para o cristão não é decadência, mas aperfeiçoamento para entrar na glória, na cidade santa, na Jerusalém celeste. A morte é lucro porque morrer é ir para o seio de Abraão e para o céu. Quando o cristão morre, seu corpo desce ao pó, mas o seu espírito volta para Deus. Como está lá em Eclesiastes 12, 7. Morrer é ir para a casa do Pai, para o seio de Abraão, para o paraíso. Jesus disse ao ladrão arrependido na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lá em Lucas 23, 43. A morte é lucro, porque a morte é algo justo e belo aos olhos de Deus. Como está lá no Salmo 116, 15. Salmo 116, 15. Vamos ler, irmãos. Salmo 116, 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, irmãos, porque Cristo venceu a morte, tirou o seu aguilhão e triunfou sobre ela, a morte não mais nos separa de Deus. Como está lá em Romanos 8, 38. Agora a morte dos santos é preciosa a Deus, porque por ela entramos no gozo de nosso Senhor. Então essa é a razão de Paulo. De viver é Cristo, de morrer é lucro. Mas Paulo também tem uma tensão, irmãos. Paulo está vivendo uma grande tensão. Ele está dividido entre a vida e a morte. O que escolher? O que é melhor? J.A. Moiter diz que Paulo colocava na balança essa tensão e percebe que tanto a vida quanto a morte são desejáveis, irmãos. Tanto a morte quanto a vida são desejáveis. Porque nós acabamos de dizer que para Paulo, irmãos, o viver era Cristo, mas o morrer era lucro. Entretanto, Paulo tem preferência pela morte, embora aliste razões para continuar vivendo. Essa é a grande tensão. Porque, em primeiro lugar, o desejo semelhante de viver ou morrer. No versículo 22, irmãos, nós lemos, Paulo expressa o seu dilema e a sua tensão. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. No versículo 23, irmãos, ele aponta o seu constrangimento de desejar partir. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Todos os cristãos, irmãos, vivem esse conflito e essa tensão. Nossa pátria está no céu. Nosso nome está escrito no livro da vida. A morte para nós é lucro. No entanto, ainda temos um trabalho a fazer aqui na terra. Estamos no mundo como embaixadores de Deus, como ministros da reconciliação, como cooperadores de Deus.
Andar com Deus é fazer a sua obra, é a razão de ainda continuarmos neste mundo, irmãos. O cristão não foge da vida e nem teme a morte. Ele abraça a vida e a morte com a mesma empolgação. Na vida, Cristo está com ele. Na morte, ele está com Cristo. Na vida, ele realiza a obra de Cristo. Na morte, ele desfruta da glória de Cristo. Mas a segunda tensão, além do desejo semelhante de viver e morrer, a tensão semelhante de viver e morrer, a tensão da preferência pela morte. Paulo fala da morte como uma partida. Partir, irmãos, não deve ser interpretada como um anseio por imortalidade, a qual os gregos procuravam atingir mediante o derramamento do corpo físico, permitindo assim que o espírito escapasse de uma prisão. Então, irmãos, a metáfora do verbo poderia ter sido emprestada da terminologia militar. Isto. Porque é retirar-se do campo. Ou da linguagem náutica. Libertar o barco de suas amarras. O pano de fundo geral mais imediato não é o debate filosófico grego a respeito da imortalidade da alma, que procura libertar-se do corpo na hora da morte, mas a esperança de uma união mística e íntima com Cristo, irmãos. Essa palavra grega aqui, que é usada por Paulo, é muito sugestiva. Ela tem um rico significado. Porque ela, em primeiro lugar, significa ficar livre de um fardo. Em segundo lugar, ela significa levantar acampamento. Em terceiro lugar, ela significa desatar as amarras do barco, levantar a âncora e lançar-se ao mar. Mas a terceira tensão de Paulo, vou voltar aqui, irmãos. Vou voltar aqui. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós vemos também a exortação que Paulo nos dá. Qual é a exortação que Paulo nos dá? Ralph Martin diz que a seção que compreende os versículos 27 a 30 é rica de termos militares. Rica de termos militares. Estar firmes, resolutos como soldados plantados em seu posto, lutando, associa-se como uma campanha militar em batalha, ou com uma arena onde gladiadores lutavam em combate de vida ou morte pelos adversários, humanos ou demoníacos. O mesmo combate proveniente do grego, agon, com o que Paulo havia conhecido na época de sua primeira visita à cidade deles. Warren Wiersbe resume esse parágrafo assim, irmãos: coerência, cooperação e confiança. A maior arma contra o inimigo é uma vida piedosa, coerente e digna. No entanto, irmãos, a igreja é mais do que a vida particular de cada um dos seus membros. A igreja é uma equipe, é um time que precisa trabalhar unido. Contudo, não basta os membros da igreja estarem juntos, eles precisam ter confiança e não viver assustados diante do sofrimento, diante das adversidades. Podemos, irmãos, sintetizar esse parágrafo destacando aqui 3 coisas. Três coisas, irmãos. Em primeiro lugar, a necessidade de viver de modo digno do Evangelho.
A teologia precisa produzir vida em nossas vidas. A doutrina preciosa precisa desembocar em ética, irmãos. Aqui o evangelho que estabelece a norma ética. Os crentes de Filipos deviam viver como pessoas convertidas, tanto dentro da igreja quanto fora, no mundo. A fé que abraçamos precisa moldar o nosso caráter, irmãos. A vida do cristão, segundo vemos no Evangelho, precisa ser moldada por ele. E em segundo lugar, irmãos, a necessidade de unidade no trabalho. A igreja de Filipos estava sendo atacada numa área vital, a quebra da comunhão. Seus membros estavam fazendo a obra de Deus, mas divididos. Paulo os exorta a estarem firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A unidade da igreja deve ser expressa de várias áreas, irmãos. A unidade do coração e da mente. Isso fala das afeições, de como nos sentimos diante das pessoas e reagimos a elas. Isso fala acerca das coisas que realmente são importantes para cada um de nós, irmãos. A unidade do trabalho. Devemos sim, irmãos, lutar juntos pela fé evangélica. A igreja não é apenas um amontoado de gente vivendo num parque de diversão, mas um grupo de atletas trabalhando juntos pelo mesmo objetivo. Paulo diz que os crentes devem trabalhar como atletas de um time, todos com a mente focada no mesmo alvo, avançando pelo evangelho. Além da unidade de um coração, de uma mente, a unidade de um trabalho, a unidade na fé, irmãos. A igreja precisa ter unidade doutrinária. Precisamos lutar não por modismo, doutrinas de homens, mas pela fé evangélica. Fora da verdade não há unidade, irmãos. Muitos cristãos fraquejam, largam suas armas, fogem do combate na hora da tribulação. Outros se distanciam não da obra, mas dos irmãos e rompem a comunhão fraternal por causa de coisas vãs, fúteis, por não compreender coisas maiores. Paulo, irmãos, exorta os filipenses a estarem juntos e firmes, lutando pela fé evangélica. Mas em terceiro lugar, irmãos, a necessidade da coragem em meio à perseguição. A igreja de Filipos estava enfrentando uma ameaça interna, a quebra da comunhão, e uma ameaça externa, a perseguição. Paulo os exorta a trabalhar unidos e também a enfrentar os adversários sem temor, sabendo que o padecimento por Cristo é uma graça, pois até mesmo a perseguição à igreja vem da parte de Deus, irmãos. É bem verdade, irmãos, que somente pela fé, que vem pela graça, pode o sofrimento ser considerado um privilégio. A expressão que Paulo usa aqui, em nada estáis intimidados, irmãos, contém um verbo expressivo que sugere o tropel de cavalos assustados. Paulo tem certeza de que seus amigos não explodirão em desordem sob a pressão da perseguição. Paulo diz ainda à igreja que, embora separados geograficamente, estão alistados na mesma batalha. Irmãos, olha a nossa realidade. Embora estejamos separados geograficamente pelo distanciamento social em meio a uma pandemia, que ainda não tem certeza de nada, nem de vacina que é eficaz, mas precisamos estar conectados juntos pelo Espírito, porque estamos imbuídos numa mesma batalha, e nem nada, nem ninguém nos separará um dos outros, nem do amor de Deus. Irmãos. Para concluir, eu gostaria de deixar aqui o comentário de Ralph Martin.
que diz que os planos de Deus incluem o sofrimento das igrejas, visto que a natureza da vocação cristã recebeu o seu modelo do próprio Senhor, encarnado, que sofreu, foi humilhado até a morte, morte de cruz. Então, irmãos, a vida da igreja deriva daquele que exemplificou o padrão do morrer para viver. Então, irmãos, dessa forma, não há absolutamente nada incoerente, nem inconstante ou inconsistente no destino dos cristãos como uma comunidade perseguida, inserida em um mundo hostil. Enquanto muitos pregam que a glória é a insígnia de todo cristão, Paulo afirma que a causa do evangelho não é acidental, mas um alto privilégio, nada menos do que um dom da graça de Deus. Então, irmãos, pelo que Deus fez em nós e em nosso favor, e por suas promessas, não temos mais medo do futuro, porque sabemos o que nos espera. Sabemos o que nos espera. Então, irmãos, até a próxima aula.